Graça e paz, amados de Deus, amém? Que o Senhor possa inundar e transbordar os nossos corações com a sua paz. Que a paz do Senhor esteja na sua vida, no seu lar, na sua família, em nome de Jesus. Temos aqui a oportunidade, o privilégio de meditarmos na palavra do Senhor. E para nossa meditação, eu quero ir com os irmãos, com os amados, com os amigos, conhecidos e desconhecidos que me assistem nesta hora, a meditarmos em 3 versículos no Salmo 66, versículo 18 a 20. A palavra do Senhor nos diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Eu vou ler em uma outra tradução, que é uma tradução mais antiga, que é a Almeida Corrigida, ok? Diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas se na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém? Amados, Provérbios nos diz que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Eu sempre explico para as pessoas que tudo que parte de nós, tudo que procede de nós, Deus não vai no que procedeu, Deus vai o que motivou a proceder. Ou seja, tudo que nós falamos e tudo que nós fazemos, Deus vai na motivação do nosso coração. Isso não é só para Ele, até mesmo em relação ao nosso próximo. Porque nós sabemos que tudo que nós fazemos ao nosso próximo tem um reflexo diante de Deus, positivo ou negativo, ok? Então ele fala assim, ó: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. O que é esse acalentasse? Ou como na outra tradução, atender, né, a iniquidade, o pecado no meu coração. Ou seja, se eu maquinei na minha mente e desceu para o meu coração o mal, então Deus não vai, como diz aqui, me atender, não vai me ouvir. Amados, nós sabemos que toda a malignidade ela procede das trevas. Mas nós também sabemos que há pessoas que infelizmente permite a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, voltada para a maldade, prevalecer, assentar-se em seus corações. Nós temos um exemplo bem claro e que começou lá no começo de tudo: Caim matando Abel. Assentou-se no coração dele, né? Habitou no coração dele a inveja, e por esta inveja, esses ciúmes, ele então vai, assenta-se no seu coração matar seu irmão. Foi o que ele fez. E quando ele fala se eu atender, né? Se eu acalentar, ou seja, se eu permitir habitar no meu coração, Deus não vai me ouvir. Amados, nós não temos e nem nunca teremos o direito de julgar ninguém. Nós podemos, pelo que os nossos olhos veem em certas situações, a conduta de uma pessoa e conversar com aquela pessoa a respeito da sua má conduta, tentando ajudá-la a se converter daquele mau caminho para um caminho correto. Sabendo nós que quem tem o poder de convencimento é o Espírito Santo, mas nós nos dispomos, nós deixamos ser esse instrumento nas mãos do Espírito Santo para chegarmos à pessoa e então falarmos para essa pessoa do erro dela. Isso também faz parte do verdadeiro amigo, que o verdadeiro amigo fala a verdade para o seu amigo. Ou seja, amigo não é aquele que está vendo que ele está afundando cada vez mais no fundo do poço e vai deixando porque fica assim ou assado na condição de falar ou não falar para aquela pessoa porque não quer perder a amizade. Isso não é amigo. Amém? Então, tipo assim, se eu acalento, se eu atendo, se eu aceito, se eu recebo, se eu deixo habitar no meu coração o mal, Deus não vai me ouvir, amados.
Não vai me ouvir. E eu quero te chamar a atenção. Se você está em qualquer situação com o seu próximo, seja família, vizinho, colega de trabalho, de faculdade, em qualquer condição que você esteja com o seu próximo e que o seu coração atendeu, recebeu e habitou alguma maldade contra o seu próximo, pode ter certeza, Deus não te ouvirá. E quer uma outra maldade que habita muitas vezes pela semente do diabo no coração das pessoas e que Deus não a ouve? É a falta de perdão. Se você tá aí sem perdão por alguém, independente da classe de relacionamento que você tenha com essa pessoa, do nível de relacionamento que você tem com essa pessoa, não interessa, não importa. Se você não a perdoou, Deus também não te ouve, porque você deixou habitar no seu coração uma maldade, que é a falta de perdão. E aí? Amado, como que nós, filhos de Deus, como nós que acreditamos que Deus nos ouve, podemos ficar sem realmente Deus nos ouvir, porque deixamos entrar em nosso coração aquilo que não agrada a Deus? Eu confesso para os irmãos que eu não consigo pensar em Deus não me ouvir. Quando Davi deixou habitar no coração dele o pecado com Urias e Batseba, o maior medo dele foi que Deus retirasse dele o seu espírito, o espírito de Deus. O espírito de Deus naquela época não habitava no homem, mas ele vinha no homem e falava e trazia o reino de Deus no coração do homem, na vida do homem, para que o homem, em obediência, então, praticasse aquilo que o Espírito Santo trouxesse sobre ela. O que é diferente, e somos privilegiados hoje de ter a oportunidade do Espírito Santo habitando em nós. E eu não posso permitir nem aceitar perder esse privilégio, mesmo sabendo que eu não mereço. Mas ele, por amor, e porque eu escolho servir o Senhor, então ele habita em mim. E se ele habita em mim, eu tenho certeza que ele me ouve. Mas se eu atendo o pecado, a iniquidade no meu coração, se eu recebo, se eu vivo com a habitação do pecado no meu coração, Deus não me ouvirá. Você tem a condição de viver nessa terra sem Deus te ouvir? Sem Deus te responder o seu clamor? Se você tem, meu amado e minha amada, parabéns para você, porque eu não tenho. Mas é triste dizer para você que você vai se afundar cada vez mais nessa maldade, nessa iniquidade que se assentou no seu coração e sem Deus. E sem Deus. Então ele diz no versículo 19, mas Deus me ouviu. Preste atenção, se eu atendesse o pecado do meu coração, Deus não me ouviria. Mas agora o salmista Davi, ele reconhece que Deus o ouviu. Sabe, amados, aqui esse salmo ainda é reflexo do pecado que Davi tinha cometido com Urias e Batseba. Se ele tivesse deixado prevalecer, permanecer no coração, se ele não se humilhasse diante de Deus, em colocar diante de Deus a sua vida, para que realmente aquilo saísse do seu coração, se ele ficasse soberbo, orgulhoso, Deus não o ouviria. Mas Davi se humilhou, Davi reconheceu o seu pecado, Davi buscou Deus para mudar sua conduta, sua atitude, as suas ações. Então, amados, eu paro para pensar, eu falo particularmente assim da minha pessoa, eu não consigo pensar em ficar um dia sem ouvir a voz de Deus, sem que Deus me ouça. Eu não só tenho os motivos espirituais que para mim são prioridade, como eu tenho os motivos físicos em que Deus me ouça e me responda. E aqui esse era um dos temores de Davi, se ele atendesse o pecado no coração dele, se ele deixasse habitar o pecado no coração dele. Mas é muito interessante porque agora já no versículo 19 ele fala, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que eu lhe dirigi. Isso é um dos maiores privilégios que nós temos, amados, nesse pleno século XXI, em podermos orar e saber que a nossa oração vai chegar no Santos dos Santos. Jesus, ao ir para a cruz, ele rasgou o véu de cima para baixo e dando acesso a todos
os seus servos, a todos os filhos de Deus e filhas de Deus, a entrar no Santos dos Santos por meio da oração e apresentar para Deus. Nós hoje temos um supremo sacerdote, Jesus Cristo, que por esse ato dele na cruz nos deu esse acesso ao Senhor de orarmos e Deus nos ouvir. Não perca esse privilégio. Se você deixou entrar no teu coração, se você deixou assentar no seu coração, no centro do seu coração, da sua vida, a maldade, o pecado, a iniquidade, e principalmente a falta de perdão, peça ao Espírito Santo de Deus ajuda para remover isso do seu coração, amados. Porque senão Deus não vai te ouvir. E o inimigo está ganhando campo, o inimigo está tendo privilégio, o inimigo está tendo êxito contra você por tudo aquilo que ele está planejando e está fazendo acontecer na tua vida, por causa dessa maldade em seu coração. Pensa, reflita nisso. O salmista aqui, então, ele sabe que se ele tivesse deixado isso acontecer, Deus não ouviria. Mas aí ele reconhece que Deus ouviu a sua oração, a oração que ele tinha colocado diante de Deus, que ele tinha se dirigido ao Senhor. Aí no versículo 20 ele fala assim: louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração. Amados, a Bíblia diz que os anjos vêm, acolhem as nossas orações e colocam nas taças de ouro diante de Deus, e elas vão como aromas agradáveis às narinas de Deus. Quando chega a cumprir todo esse processo, ela chega como aroma agradável às narinas de Deus. Tem, infelizmente, pessoas dentro da igreja fazendo oração de macumba. Eu estou até usando esse termo oração para você entender. Porque fala com Deus certas coisas maldosas, malignas, em relação ao próximo, achando que Deus vai ouvir. Tem muita oração macumbeira aí, amado, de pessoas dentro da igreja, que estão passando por situações com o próximo e estão amaldiçoando, estão desejando mal, estão fazendo mal para as pessoas, achando que Deus está atendendo a oração dela, que é Deus que está respondendo quando ela vê aquilo se cumprindo na vida do próximo. De jeito nenhum, Deus não faz parte disto. De Gênesis e Apocalipse nós vamos perceber Deus nos chamando a atenção no que falamos, de como falamos as coisas. Isso é muito sério. E a Bíblia diz que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de malignidade, a sua boca está falando isso. E se a sua boca está falando isso, você está falando contra as pessoas, que vai contra Deus que criou elas a imagem e semelhança dela. Ninguém pode nem esbarrar no teu calo que você já está amaldiçoando, que você está assentando no teu coração maldade. Deus falou assim: olha, a mim pertence a vingança. Tem pessoas que vão fazer vingança com as próprias mãos, e eu estou falando disso de pessoas dentro da igreja. E eu sei que essas pessoas é porque ainda não foram tratadas, elas ainda não foram curadas, elas não foram libertas. E são pessoas que ainda estão com seus corações ainda cheios das malignidades, das trevas, deste mundo maligno. Mas estão dentro da igreja com a oportunidade de ser liberta, de ser curado, de ser tratado, de ser transformado, mas continua ali com uma vida religiosa e achando que Deus está ouvindo e tem a obrigação de ouvir e responder. O salmista Davi falou que, olha, louvado seja Deus que não rejeitou minha oração. Amado e amada, não permita que a sua oração seja rejeitada pelo Senhor, porque o que você fala não agrada a Deus, não chega diante de Deus, não é levada pelos anjos diante de Deus. E há situações que nem o Espírito Santo vai interceder por certas coisas que você pensa que são seus direitos e causa diante de Deus, porque são situações que já sentaram no seu coração de forma maligna. De forma maligna. E ele fala assim: e não afastou de mim o seu amor. Nós vemos o amor de Deus manifesto em nós o tempo todo, para nós o tempo todo. E uma dessas formas, a melhor coisa para nós, amados, é sentirmos o amor de Deus. É vivermos o amor de Deus. Nós devemos nos preocupar com as coisas que possamos estar fazendo ou falando que está entristecendo ao Senhor e que está impedindo Deus de nos ouvir. A maior necessidade do homem é que Deus ouça e responda. E quando Deus responde, ouve e responde, Deus está manifestando o seu amor. O salmista Davi aqui, ele fala: louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Davi tinha consciência do pecado que ele cometeu. Davi, ele não cometeu, não foi um pecado. Não foram dois pecados a respeito de Batseba e Urias.
Foram vários pecados envolvidos, essas duas pessoas. Vários. Quando você vai para o princípio da Bíblia, tem muita coisa envolvida da parte do inimigo que levou Davi a cometer aquele pecado. Que sabemos que nem tudo é o diabo, muitas vezes é a própria condição de escolha do homem, mas o inimigo não deixa de ter influência por trás de tudo, que muitas vezes parte da vida, das nossas vidas, que desagrada a Deus. Reflita nisso, meu amado e minha amada. Pense nisso. Como está a sua vida? Você tem paz no teu coração de que Deus está te ouvindo e está te respondendo? E que o amor de Deus está se manifestando em todo o tempo na sua vida e através da sua vida? Se sim, glória a Deus. Mas se não, muda a sua conduta. O Espírito Santo está aí à disposição de te ajudar a ser liberto, curado, transformado para a glória do Senhor. Amém? Que o Senhor possa continuar falando com você, falando com a gente através de sua palavra. Em nome de Jesus. Se você sabe que alguém precisa ouvir essa mensagem, pega o evangelho junto comigo, envia o link deste vídeo para as pessoas, amém? Que você sentir no seu coração. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, clique lá no sininho para você receber o comunicado das nossas mensagens e vamos pregar o evangelho juntos, amém? Vamos levar a palavra do Senhor, o reino de Deus às nações, porque às vezes você envia para um, você envia para outro, e outro vai enviando, e outro vai enviando, amém? Amados, deixa eu aqui bem claro, meu canal não é para benefício meu, é para benefício nosso, porque quando a palavra está sendo pregada, eu sou beneficiado, você é beneficiado, o reino de Deus é exaltado, o Senhor é exaltado e glorificado. Esse é o desejo do meu coração, amém? Eu estou usando este meio, este instrumento como um canal para pregar o evangelho, para louvar e engrandecer a Deus, o Deus que me salvou e que com certeza te salvou e quer te salvar e vai te salvar em nome de Jesus, amém? Fique na paz do Senhor e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.